polêmica do uso de agrotóxicos em grande escala. Alguns movimentos sociais defendem a proibição plena desses produtos na lavoura. Por outro lado, o agronegócio e a produção em grande escala seriam inviabilizados diante de tal medida, alertam os especialistas. Como controlar dois interesses tão díspares? Novos estudos e novas tecnologias apontam para um futuro bem animador, onde o uso dos agrotóxicos seriam consideravelmente reduzidos e ainda assim se produziria alimentos de melhor qualidade, em grande quantidade e com preços competitivos. Para nos contar como tal ajuste pode ser feito, vamos conversar com o agrônomo Evaldo Vilela, coordenador científico do Fórum do Futuro e presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Evaldo, acho que a gente poderia começar exatamente por aí. Você preside e coordena o Fórum do Futuro. O que é esse fórum? Por que você conhece essa preocupação? Isso. O fórum é um grupo de pessoas. Nós temos lá vários ex-ministros, como Alisson Paulinelli, Paulo Haddad, o Ronaldo Sardenberg. Então, um grupo de cientistas também, de Piracicaba, de Viçosa, de Lavras. Enfim, é um grupo de pessoas que se propõe, que, na verdade, exercitam reflexões sobre os problemas, os desafios que o nosso país tem, principalmente relacionados à cadeia do alimento, né? E o fórum, ele tem uma proximidade muito grande com o CONFAP, que é um conjunto das fundações que apoiam a pesquisa, porque a pesquisa tem resposta para todas as questões, né? É uma questão de tempo. Nós vivemos num mundo hoje que tem necessidades diferentes de 1970, por exemplo, quando o país teve que incrementar muito a sua agricultura e preocupado com a quantidade de alimento para os trabalhadores, para todos os brasileiros. Isso se alcançou graças ao uso de agrotóxicos. Por quê? Um país com a quantidade de calor e água que nós temos e a população de insetos, pragas, bactérias, você tem que, e culturas homogêneas, você tem que controlar. Agora, isso é um momento muito importante, porque nós tratamos da quantidade de alimento, que é um problema da humanidade, a fome, né? Então, nós contribuímos, a agricultura brasileira contribuiu decididamente para o Brasil e para o mundo na produção de alimentos. Agora, nós vivemos 2019, né, tendendo a anos mais onde a qualidade do alimento passa a ser importante. Então, você obteve quantidade, agora você cuida da qualidade do alimento. E aí, na qualidade do alimento, obviamente, o alimento tem que ser mais sustentável. E a pesquisa tem resposta para isso, né? E nós caminhamos para que temos produtos em quantidade e livres de substâncias tóxicas. O senhor, inclusive, defende uma tese interessante de que o problema não é a falta de alimentação, que se produz muito alimento, seria a distribuição e o acesso de parte da população a essa alimentação. Como é que se dá? Essa é uma questão emblemática, né? Porque o alimento é produzido, mas aí você tem a questão do comércio, a questão do mercado, e os governos têm que cuidar da regulamentação para que nós tenhamos acesso ao alimento para as pessoas, né? Então, a produção é fundamental, porque sem a produção você não distribui. Agora, a distribuição é uma questão que toca as políticas públicas, né? E aí tem a questão do salário das pessoas, né? O preço dos alimentos, e o governo tem a obrigação de cuidar dessa equação para que as pessoas possa caber no orçamento delas o alimento. Por exemplo, o Brasil tem uma política muito agressiva na produção de proteínas animais, como o frango. O frango, hoje, ele cabe muito bem na mesa do trabalhador brasileiro. Você compra 1 quilo de frango por R$6. No mundo, você não consegue isso. Graças ao quê? Ao produtor de frangos, né? A produção de alimentos na fazenda e uma política de preços que o governo
intermedia, né? E isso graças às tecnologias que nós criamos no Brasil e todo o manejo do frango e a distribuição do frango, que é fantástica no Brasil. Nenhum país tem isso. Isso se alcança com o empreendedorismo do produtor, com o trabalho do produtor, com a intermediação de políticas públicas, e o Fórum do Futuro exatamente discute para onde isso vai, como que isso pode continuar caminhando nesse sentido de ter um frango de qualidade, uma proteína animal de qualidade e ao preço que o consumidor pode pagar adquirir, e é competitivo. Exatamente. Só lembrando que na década de 70, né, o trabalhador brasileiro gastava metade do salário mínimo comprando alimento. Isso hoje está 14%, 16%. Né? Agora, essa questão dos agrotóxicos e dos fertilizantes também, né? São muito combatidos, né? Os insumos químicos. Né? Há uma pressão muito grande para, pelo menos, a contenção, ou pelo menos, inclusive, há uma parcela dos pesquisadores que dizem que não adianta, são mesmo prejudiciais à saúde. Quer dizer, existe esse grau de prejudicialidade da saúde da população? Se a pesquisa, né, os estudos feitos no Brasil mostram claramente que se você fizer um uso adequado, né, se você respeitar a aplicação antes do consumo, né, você não terá problemas maiores. Mas, obviamente, isso às vezes é difícil, é uma prática que não é muito fácil de ser conduzida em termos de mercado. Por isso, nós temos que atender às exigências hoje dos consumidores que precisam de produtos bons, de qualidade, mas de quantidade, mas também de qualidade. E a pesquisa hoje traz controle biológico, por exemplo, no Brasil. Nós temos o maior congresso de estudos de controle biológico do mundo, acontece no Brasil. Nós temos uma comunidade científica que hoje está preparada para contribuir para que as soluções com controle biológico cheguem ao campo. É uma questão de tempo, é uma questão da exigência do cliente, do consumidor, né, que busca um produto sem substâncias químicas, e essa pressão leva a que os estudos feitos cheguem ao mercado. Então, eu diria para você que em alguns anos, aí, eu não saberia precisar, mas 2030, por exemplo, a quantidade de agrotóxicos que nós vamos utilizar vai ser muito reduzida em relação ao momento atual, se as pesquisas continuarem sendo feitas no Brasil. Daí a importância de nós abastecermos a nossa comunidade científica hoje forte, né, para que ela possa ajudar os produtores, né, com soluções ambientalmente mais adequadas, né, como o uso de controle biológico, o uso de feromônios, o monitoramento dessas pragas, porque a aplicação com agrotóxicos, ela pressupõe que você tenha uma população homogênea de pragas no campo a todo momento, a toda hora. Isso não é verdade. Tem um momento para você atacar essas pragas. E isso é muito difícil, era muito difícil de fazer. Hoje não, porque você tem GPS, você já tem internet, você tem satélites à disposição. É possível você ver o inimigo na hora certa. E aí você corrigiu o problema. Pode haver um equilíbrio, então, porque, de certa forma, a gente fala também que os agrotóxicos e os fertilizantes, eles barateiam esses produtos. Agora, o uso de produtos como o feromônio, por exemplo, ele não encareceria esses produtos, ainda encareceria? Ou com a economia feita, compensaria? A economia feita compensaria porque são intervenções mais sustentáveis. Porque os agrotóxicos, apesar de todo o benefício que ele já fez, né, e são milhões e milhões de pessoas que deixaram a fome graças ao uso de agrotóxicos, né, não podemos esquecer isso, mas eles sempre provocam uma cadeia de desequilíbrio natural. E os feromônios, o controle biológico, o uso de bactérias benéficas,
traz um certo equilíbrio maior para o ecossistema. E com isso você passa a ter surtos de pragas menores. Então, é uma questão de política pública, por isso existem governos, né, que podem, com políticas públicas, favorecer, né, práticas mais ambientalmente mais seguras e promover o desenvolvimento dessas tecnologias que já estão aí, viu? Olha, você hoje já vê que multinacionais estão comprando startups no Brasil que trabalham com controle biológico. Recentemente, na Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, um professor desenvolveu uma substância biologicamente ativa contra nematóides, controle biológico. E essa startup foi vendida agora por milhões de dólares para uma multinacional. Então, as próprias empresas sabem que o futuro será diferente. Como hoje, não é só no agrotóxico, não é só na agricultura, não é só... O mundo caminha para uma sustentabilidade maior, né, para um protagonismo maior das pessoas, né, que tem mais propósito, né, e que exige uma coisa mais justa. O sentido de justiça do nosso usuário, do nosso consumidor, tem aumentado muito, ele quer coisas mais justas, isso é do próprio da época, né? Então, quando nós falamos em 1970, e nós estamos falando agora em 2020, as coisas não permanecem do mesmo modo. O agrotóxico foi e é muito importante, e será importante por algum tempo, mas a sucessão de tecnologias é natural, né? Agora, o senhor fala no feromônio e em bactérias que seriam benéficas. Como é que isso age? Como é esse processo de controle? Os feromônios são perfumes, né, que a fêmea libera para atrair o macho, né? Isso tem nos outros animais, cães e tudo. Nós fazemos uso desses atraentes em armadilhas. Se você armadilha uma praga, um inseto, você pode medir a população dele no campo, você pode saber se ele está chegando, se ele já está indo embora, né? Ou se ele está no pico da população, pela quantidade que cai na sua armadilha. E fazendo isso, você tem a noção do tamanho do inimigo, o que hoje com o agrotóxico você não tem. Você simplesmente aplica a partir de uma suposição sua, ou até mesmo uma recomendação de um vendedor, né? Então, os métodos estão muito mais precisos hoje. Bactérias, por exemplo, você, ao invés de aplicar uma substância química, um agrotóxico, você pulveriza bactérias em soluções e essas bactérias alcançam os indivíduos pragas, né? Que podem ser outras bactérias, podem ser coleópteros, podem ser besouros, né? E caindo sobre eles, elas penetram e matam o indivíduo, né? Isso já é comum, por exemplo, em vários países que utilizam estufas, né? O Japão produz muitas frutas em estufa e eles, naquele ambiente, usam controle biológico com bactérias. E aqui no Brasil, para controlar larvas de pernilongo, nós já usamos extensivamente também. Agora, há o risco dessas bactérias se tornarem também uma praga? Não. Essas bactérias, vírus talvez, mas bactérias não. São muito estudadas e o controle disso é muito rigoroso, não há esse risco. Os Estados Unidos usa, a Europa usa, não há esse risco. Nós estamos falando em grandes produções. E o pequeno e médio produtor, ele também teria acesso a essas tecnologias? Teria acesso e, inclusive, nós temos hoje a possibilidade, né, no Brasil de utilizar mais os pequenos agricultores, dar uma assistência através de políticas públicas de inclusão, porque hoje nós temos uma agricultura diferenciada também, agricultura verde, agricultura orgânica, né? Que você, produtos verdes, produtos orgânicos e outros mais, produtos biologicamente mais recomendados, né, pelo método de produção, porque muitas vezes a questão está no sistema de produção, né?
E aí você pode ter a inclusão desses indivíduos que hoje são extrativistas, entre aspas, né? São de agricultura de subsistência. Eles precisam de assistência para isso, né? Mas tem um mercado fantástico, inclusive um mercado com um potencial muito grande de empregar mão de obra, que a grande agricultura não emprega mais e tende a não empregar para ter mais efetividade, mais produtividade, né? Alcançar um custo mais baixo às commodities, né? Mas essa agricultura verde, esses produtos alternativos, que podem ser grandes, não precisam ser pequenos, né? Mas isso tem hoje um potencial muito grande de renda para essas pessoas, inclusive em locais hoje depauperados com relação ao terreno, com relação ao próprio poder aquisitivo, pessoas de baixa renda. É uma agricultura que tem hoje muitas possibilidades, né? O que nós precisamos é exatamente de políticas públicas que possam encaminhar essa questão e nós, nas fundações de fomento, estamos atentos à possibilidade de ajudar com pesquisa, porque sem a pesquisa nós não conseguimos caminhar. Porque, de qualquer forma, esse tipo de agricultura, ela já tem um chamarisco próprio, né? Quer dizer, a agricultura saudável, sem agrotóxicos, né? Feita de maneira natural, ela já tem esse chamamento, digamos assim, para o mercado. Mas eles ainda chegam no mercado com um preço, de certa forma, elevado. Até que ponto as pesquisas ajudam a baratear esses custos? Sim, na medida que nós temos práticas, metodologias que servem para muita gente, e você faz um sistema de cooperação entre esses produtores para o mercado, é uma questão de organização. Muitas vezes no Brasil nós fazemos coisas espetaculares, mas nos falta às vezes organização, né? Se nós organizarmos esses produtores, isso não é difícil, né? O sistema cooperativo existe profundamente no nosso país. Nós podemos fazer produtos que chegam ao mercado a um preço bem razoável, um preço normal quase dos outros produtos, e nós temos gente para poder pagar um preço melhor para ter um produto de melhor qualidade também. Isso feito em minifúndios, por exemplo, como aconteceu em Guarapuava nos anos 80, com o Planalto Verde, né, produção de maçã. O próprio fumo de Arapiraca são feitos por pequenos produtores. Né? E o associativismo, né? Seria, então, uma organização dessas pequenas cooperativas para dinamizar melhor esse... Isso. Nós precisamos, a gente quando fala de governo, não é que a gente quer entregar para o governo, porque o governo não tem muita solução para tudo, não tem solução para tudo, né? Nós dependemos de nós mesmos, dependemos do produtor, das nossas comunidades. Mas é importante a política pública porque ela pode trazer recursos que essas pessoas não têm. E o conjunto é muito maior do que um indivíduo, né? Agora, isso precisa de uma regulação e uma assistência maior por parte dos governos, tanto federal como estadual e municipal. Nós temos vários exemplos pelo Brasil afora de coisas que dão certo. Você citou 2 exemplos de Arapiraca e outros mais, mas nós temos muitas vezes no Brasil cases, né, casos muito bons que não se espalham ainda, né? E nós precisaríamos replicar esses casos pelo Brasil afora. Agora, uma outra questão também que acaba se levantando sobre essa agricultura orgânica é que o senhor, pelo menos, é otimista, que as pesquisas estariam muito avançadas, que não custaria muito, daqui a 10 anos a gente já teria, digamos, uma prioridade sobre essas políticas. Quer dizer, até que ponto isso tem fundamento científico? Sim, o fundamento científico vem, você pega, por exemplo, as universidades de área mais agrárias, né, que tem mais vocação agrária, você encontra muita pesquisa feita que não foi para o mercado ainda, que não saiu por falta de mecanismo e incentivo para sair. Então, quando nós visitamos, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, Santa Maria, você encontra coisas espetaculares que são, inclusive, usadas localmente pelos agricultores.
né, mas que não se replicam por falta exatamente de organização. E na medida que você tiver uma demanda maior também organizada, seguramente a pesquisa vai atender em outro patamar. É uma questão... Isso aconteceu com a agricultura industrial no Brasil. Nós não produzimos alimento em 1970, obviamente, todo mundo sabe disso, como nós produzimos hoje. E o que veio? Veio da pesquisa agropecuária americana, não, brasileira, feita por brasileiros. Então, é possível, sim, e a questão do orgânico, inclusive, nós temos que pensar, não é uma agricultura que... Não são produtos que vão se contrapor aos produtos de hoje das commodities. São nichos, né? E grandes, não são pequenos. Você tem em São Paulo, Rio, grandes centros urbanos que consomem muito produto orgânico, né? E que tem um limite realmente, mas é muito importante. A agricultura orgânica, inclusive, ela também tem seus problemas, né? A agricultura orgânica, você precisa de mais terra. Você precisa, porque a produtividade é baixa. Então, ela tem seus limites, mas é muito importante para determinados segmentos que, inclusive, podem pagar por ele, né? E há também o que a gente percebe, né, pelas notícias que a gente recebe, é que há um corpo técnico nas universidades e nos órgãos técnicos mesmo, como a Embrapa, por exemplo, um corpo técnico muito qualificado e que tem encontrado soluções muito plausíveis, né, para esses problemas que surgem. Então, o que é que falta para que esses produtos cheguem com mais urgência aos mercados? Olha, nós no Fórum do Futuro, a gente tem uma visão muito de Estado, né? A gente sobrevoa os governos, as bandeiras de governos. E muito claramente o que a gente precisa são de planejamentos, né? Todos os países se desenvolveram com metas, com objetivos. Isso ainda é muito rarefeito no Brasil. Você tem pessoas, você tem grupos, você tem iniciativas, né, muito importantes, mas que não alcançam a magnitude necessária. Então, eu diria para você que o que nós mais precisamos eu já falei em políticas públicas, mas para ficar bem claro para quem nos vê, é que nós precisamos de planos, né? Aonde nós vamos chegar, qual é o nosso voo, onde nós vamos obter, porque aí você direciona a pesquisa, você direciona mecanismos que traduzam a pesquisa para o produtor, para uso do produtor. O que nós sabemos fazer, não estamos aqui dizendo que nunca foi feito. Não, isso se faz, mas precisa de mais volume quando você pensa numa agricultura mais sustentável, que nós já temos bastante sustentabilidade, mas precisamos alcançar novos patamares. Aí você precisa de uma organização, de planejamento, de metas e de priorização. Porque hoje nós não podemos perder a oportunidade no Brasil de ser o maior produtor de alimentos para o mundo. Essa é a nossa chance. E para poder cumprir com essa oportunidade, ter essa oportunidade, nós precisamos de políticas públicas, né, e priorização. Quando o dinheiro está curto, você tem que priorizar. E nós somos, às vezes, muito ruins, né? Nós preferimos, muitas vezes, pegar 100 e dividir por quem está querendo o dinheiro e dar um pouquinho para cada um e cada um não faz nada com aquele dinheiro. Então, nós precisamos muito, no caso especificamente da produção de alimentos, de priorização, né? O que nós vamos, aonde nós vamos chegar? Você tem, por exemplo, aqui saindo um pouco dos agrotóxicos, mas você tem, por exemplo, a questão da descarbonização da agricultura, né? Nós temos aqui trabalho da Embrapa, em que mostra que o sistema de produção de carne sem carbono zero já existe hoje no Brasil em 14 milhões de hectares, né? Agora, ninguém sabe disso, porque a notícia boa muitas vezes não prospera, né? E isso precisa se tornar um desejo do Brasil
para que ele se posicione melhor no mercado internacional da carne, que ele vença as barreiras que existem. Então, não é... Nós temos a tecnologia, nós temos a possibilidade, mas nós ainda pecamos na implementação daquilo que nós podemos implementar. Mas pelo menos já tem esperança, né? Muita. Evaldo, muito obrigado pela sua participação é um prazer aqui em nosso grande. programa, foi um prazer. Muito obrigado. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.